Uma das coisas que diferencia os seres humanos de outros animais é a nossa incrível capacidade de lidar com diversas situações de uma maneira bem criativa, utilizando de métodos bem específicos para resolver problemas, e pela nossa fantástica forma de se reinventar diante de todos os momentos que circulam os nossos dias. E se você ficou curioso, já cola aqui com a gente. Hoje nós queremos te falar sobre 14 incríveis invenções que mudaram o mundo. Mas antes, como de costume, já se inscreve por aí. Não se esqueça de verificar se você já ativou o sininho. Deixe também o teu like, esquece não, meu parceiro. Eu sou o Nober Paiva, apresentador e narrador deste canal. Sejam muito bem-vindos ao canal Amantes de Curiosidades. Papiro e pergaminho. Galera, para começar a nossa lista, queremos te levar para duas épocas bem conhecidas e incríveis da história. Por volta de 3000 a.C. e também no século II a.C., onde a primeira fase se dá pelos povos egípcios, aquela galerinha famosa por suas fantásticas pirâmides, seus incríveis desenhos nas paredes e seus incríveis e tão surpreendentes faraós. E foi nessa época que essa galera teve a fantástica ideia de coletar certas plantas conhecidas como ciperos papiros. Olha aí o nome bacana para você colocar no seu filho. Família, essa foi uma brincadeira que revolucionou a escrita da antiguidade. Porém, não sei se já te contaram, mas a durabilidade do papiro não era muito grande. E ele só podia ser utilizado apenas uma vez. Mas como o ser humano não se cansa de se reinventar, no século II a.C., aconteceu o surgimento do revolucionário pergaminho, que possuía folhas feitas com a pele de animais, como cabras, cobras e ovelhas, sendo um grande suporte para a escrita da época, e também se popularizando como o principal material para a escrita em parte da antiguidade e da Idade Média, perdendo sua importância quando o papel foi popularizado na Europa a partir do século XIV. Fantástico, né, galera? Segura a onda aí que só estamos começando. Barco. Meus queridos, quem não se lembra das famosas grandes navegações, dos tão conhecidos e misteriosos vikings ou até daqueles fantásticos povos fenícios, que revolucionaram o comércio marítimo da antiguidade. Uma galera de sorte que entrou para a história por seus feitos únicos e bem-sucedidos realizados no mar. Algo que só foi possível pela invenção revolucionária dos barcos, que foram também o principal ponto da época que levou ao desenvolvimento da ciência e de outras formas de revolucionar os nossos dias. Além disso, só para você saber, os primeiros barcos encontrados foram as canoas de tronco de 7.000 e 10.000 anos atrás, que foram descobertos por escavações arqueológicas. E também, só para você não esquecer, o primeiro barco a vapor surgiu em 1807, por Robert Fulton, um engenheiro e inventor estadunidense. Galera, ainda bem que tivemos esses mestres revolucionários e apaixonados pelo mar, que nos proporcionaram muitos avanços, desde o transporte de pessoas, mercadorias e até produtos que movimentam a economia de diversos países. E aí, sabia dessa? Conta aí pra gente nos comentários. Vidro. Uma das grandes invenções que revolucionou e tem revolucionado os nossos dias são os vidros. Quem diria que uma matéria tão incrível como essa, feita de areia de sílica, só de cálcio, seria tão necessária na vida da humanidade? E se engana quem acredita que esse vidrão do seu celular tem pouco tempo de existência. O vidro é um material inorgânico cujo elemento básico é a sílica encontrada em abundância na areia. De acordo com alguns estudiosos, ele foi descoberto há 7.000 anos atrás, quando mercadores fenícios resolveram fazer uma fogueira na areia da praia, sobre a qual apoiaram blocos de nitrato de sódio que serviam para segurar suas panelas, gerando esse belíssimo resultado que você conhece. Além disso, como curiosidade, foram os egípcios os primeiros povos a começarem a fabricar pequenas vasilhas com massa de vidro, parecida com melaço. Além disso, foram os babilônios que descobriram por volta do século II a.C. que o vidro era maleável, sendo nessa época que surgiu um famoso instrumento, o ferro de assoprar, um cano de 1,5 metros, com o qual o vidro era inflado e com instrumentos apropriados era moldado na forma desejada. Eita galera, isso é só para você ver o tanto que o ser humano é criativo. Quem diria, hein, meu parceiro? Essa sim é uma verdadeira invenção, com uma importância muito maior do que normalmente atribuímos a ela. Lâmpada.
Um dos objetos que com certeza você concorda que mudou drasticamente a vida e a realidade do ser humano é a lâmpada elétrica. E que também a mesma é muito associada como sinônimo de ideia. E não é que essa ideia deu muito certo? Como diriam seus avós e certos parentes por aí, a vida ficou muito mais clara com a chegada da lâmpada elétrica. Durante muito tempo, diversos cientistas haviam tentado viabilizar a lâmpada elétrica. O grande desafio estava em conseguir encontrar um filamento que não queimasse ao passar eletricidade. Uma história que se iniciou em 1835, quando James Bowman Lidsen demonstrou ao mundo a primeira lâmpada elétrica durante uma demonstração em Dudley. Porém, consciente da importância de sua invenção, ele não se preocupou em registrar sua patente, abandonando o projeto para ir trabalhar em tecnologias de telegrafia sem fio. Mais tarde, Thomas Edison alcançou seu tão buscado sucesso quando utilizou um filamento fino de carvão a alto vácuo. Após 46 anos de sua comercialização, veio então a lâmpada fluorescente criada por Nikola Tesla como alternativa mais eficiente devido à economia de energia. E então, alguns anos à frente, veio a grande revolução, as chamadas lâmpadas LED, trazendo diversas vantagens. E aí galera, já parou para pensar qual lâmpada teremos no futuro? Motor a vapor. Galera, chegamos à nossa 10ª posição. E uma das invenções que ainda tem marcado a vida de muitas pessoas é o motor a vapor. Uma revolução na época que agilizou de forma bem ampla a vida do ser humano. E foi bastante eficaz durante a primeira revolução industrial, lembra dela? Um processo pelo qual é transformada a energia térmica do vapor em energia mecânica utilizando um embolo que se movimenta dentro de um cilindro, onde é gerada uma combustão estéril que diminui a poluição. Mas por acaso você sabe as etapas da história que trouxeram tamanho fenômeno? No final do século 17, James Pape e Thomas Savery desenvolveram os primeiros motores a vapor de uso prático. Entretanto, a verdadeira revolução na área foi criada por Thomas Newcomen em 1712, o chamado motor de Newcomen. O próximo grande avanço ocorreu em 1769 pelas mãos de James Ware, que criou uma máquina com um condensador que minimizava as perdas de calor e que possuía outras finalidades, como propulsão de moinhos e tornos. Hoje em dia, o princípio das máquinas a vapor ainda é muito utilizado. As usinas termoelétricas e de fissão nuclear utilizam a queima de combustível ou emissão de radiação, respectivamente, como forma de aquecer a água de uma caldeira e gerar vapor sob pressão. E aí, já conheci um pouquinho dessa parte incrível da história? Conta aí pra gente nos comentários, queremos ouvir vocês. Prensa. Quem não gosta de ler um bom livro ou até se informar e conhecer melhor a realidade que está ao nosso redor? Seja ela de uma forma mais informativa ou até de uma maneira criativa, inspirada e impressa por algum autor de algum livro que você goste. Caminhos que só foram possíveis graças à imprensa de Johannes Gutenberg. Mas para que tudo isso chegasse às tuas mãos, foi necessária a criação de um objeto desenvolvido entre os anos de 1398 a 1468, a partir da confecção e combinação de símbolos gráficos moldados em chumbo, passados em tinta à base de óleo de linhaça e impressos em papel por meio de uma prensa movimentada por uma barra de madeira. Graças ao dispositivo criado por ele, pela primeira vez foi possível produzir livros em larga escala, o que possibilitou não só mudanças na ordem social e econômica, como inspirou milhares de pessoas a trabalhar em suas próprias descobertas. Pois é galera, gênios como esse só nascem uma vez na vida. E aí, já pensou o que seria dos nossos dias sem invenção da prensa? Eu já tô aqui até imaginando. E você, o que acha? Avião. Meus queridos, desde o início da história, o ser humano vem tentando encontrar formas de facilitar e desenvolver maneiras de agilizar e organizar o seu tempo. Quando o assunto é se deslocar de um ponto a outro em uma viagem que levaria dias ou horas dependendo do trajeto, trazendo à mente humana a ideia da criação de um meio de transporte que pudesse suprir essa necessidade. O avião foi uma das maiores revoluções da humanidade em sua história. Galera, quem poderia imaginar cruzar o céu e chegar ao seu destino com uma rapidez e conforto
conforto absurdamente maiores que os navios e charretes. Graças a Santos Dumont e os irmãos Wright, foi possível a chegada dessa fantástica era. Hoje, como você sabe, o avião é considerado o meio de transporte mais rápido do mundo, responsável pelo deslocamento de pessoas, mercadorias e matérias-primas, nos possibilitando esses incríveis momentos e registros fantásticos das nossas viagens. Tudo feito de uma forma rápida e muito eficiente. Mas aí, você já teve a oportunidade de viajar de avião? Vai lá, curte esse momento único, meu parceiro. Depois você nos conta como foi a experiência. Pólvora. Uma das criações mais mortais já feitas pela humanidade, que também revolucionou a vida de muitos seres humaninhos ao redor do globo, é a pólvora. Descoberta na China no século XIX, rapidamente ganhou repercussão pelo mundo. Criada por alquimistas, a pólvora chegou ao mundo por um acidente, sabia dessa? A prova disso foi as primeiras referências à pólvora. Elas aparecem como avisos em textos de alquimia. Não misturem certos materiais uns com os outros. A pólvora antiga inventada pela China era uma mistura proporcional de salitre, enxofre e carvão de madeira, chamada vulgarmente de remédio do fogo. No início, a pólvora passou a ser usada inicialmente em fogos de artifício, sinalizadores, rituais religiosos e festas. Pouco tempo depois, o mesmo artefato passou a integrar a composição de granadas simples e de materiais para catapultas. A pólvora passou então a ser um componente militar tão importante quanto as variadas armas brancas usadas pelos chineses, que mais tarde chegou à Europa durante a transição da Idade Média para a Idade Moderna, algo que ocasionou o desenvolvimento dos primeiros rifles e canhões mais sofisticados. Nos dias de hoje, a pólvora tem sido amplamente utilizada como combustível de armas de fogo, foguetes e pirotecnia, incluindo o uso como agente de detonação de explosivos de pedreiras, mineração e construção de estradas. Essa com certeza você não sabia, né, meu parceiro? Eletricidade. Família, seguindo o nosso roteiro dessas fantásticas invenções que revolucionaram o mundo, queremos te falar de uma que com certeza teria dado uma dor de cabeça para todos nós se um gênio por aí não tivesse descobrido a eletricidade. É graças a ela que nós conseguimos acender uma lâmpada, ligar a TV ou colocar o celular para carregar. Porém, nem sempre a eletricidade existiu. No tempo das nossas bisavós, por exemplo, as pessoas não podiam comprar muita comida, pois ela se estragava muito rápido, já que não tinha nenhuma geladeira para armazenar. Além disso, sem energia elétrica, a tecnologia seria escassa. Muitas pessoas iriam trabalhar nos campos até o anoitecer. Praticamente não haveria movimento à noite, muito menos trabalhos noturnos, já que não haveria iluminação adequada. Mas não sei se já te contaram, mas tudo isso só foi possível por conta de vários cientistas que contribuíram para a evolução dos estudos sobre a eletricidade. Porém, foi graças ao físico americano Benjamin Franklin que, através de vários experimentos científicos sobre suas teorias sobre a eletricidade, que conseguimos chegar ao desenvolvimento do que temos hoje. Fotografia. Quem não gosta de tirar uma boa foto, com aqueles selfies bem bacanas que podem marcar tanto a nossa história? Caminhos que só foram possíveis graças à chegada da fotografia, nos permitindo deixar para o mundo e até para gerações posteriores tudo aquilo que vivemos, quem nós conhecemos, o que fomos e como crescemos. Através dela também foi possível contar a nossa história, nossa identidade, evolução e nossas grandes conquistas. Momentos que com certeza marcam as nossas vidas e de outras pessoas. Mas você já parou para pensar como tudo isso começou? Um dos grandes motivos para a ciência começar com a sua primeira ideia de fotografia surgiu com um intuito bastante diferente do que você deve imaginar. As primeiras câmeras foram criadas para se estudar óptica, um campo da física que trata sobre a luz e a visão. Mas somente em 1826 o primeiro registro foi feito. A façanha foi realizada pelo francês Joseph Niepce para obter esse resultado. O inventor posicionou uma folha de estanho coberta de betume durante 8 horas seguidas na frente de uma janela. Ao final do processo, a imagem estava gravada na chapa. E na mesma época, Hercule Florence, assim como seu conterrâneo, desenvolvia um método fotográfico aqui no Brasil. Fantástico, né, galera? E claro, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o teu like. E já aproveita o momento e tira aquele belo selfie maroto e marca a gente depois, hein? Fica a dica. Baterias.
Chegamos à quarta posição da nossa lista. Como estamos falando das invenções que revolucionaram o mundo, queremos rapidamente te contar sobre um fantástico dispositivo que é capaz de produzir corrente elétrica e que também pode ser renovado e continuar gerando energia. Um processo pelo qual que começou em 1800 pelo cientista italiano Alessandro Volta, que inventou a primeira bateria verdadeira, que veio a ser conhecida como pilha voltaica, que consistia em pares de discos de cobre e zinco empilhados e intercalados, separados por uma camada de tecido ou papelão embebidos em salmoura, ou seja, eletrólito, que mais tarde iria se transformar nas baterias de íon lítio que utilizamos em nossos aparelhos eletrônicos. Se não fosse essa invenção, dificilmente teríamos chegado a uma era de total praticidade, e não teríamos controles, celulares, rádios e diversos aparelhos controlados por essa fantástica invenção. E aí, já parou para pensar como seria o mundo sem as baterias? Seu celular que lute, meu parceiro. Telefone. Meus queridos, chegamos ao nosso top 3. Como de costume, queremos te trazer uma figuraça que compõe o pódio da nossa lista. E uma das invenções que tem revolucionado a cada dia as nossas vidas é o fantástico parceiro de todas as horas, o telefone. Uma incrível invenção atribuída a Antônio Melson em 1849, mas coube a Alexandre Graham Bell em 1876 a apresentar as bases do que viria a se transformar nos aparelhos presentes nas casas de grande parte da população mundial, sendo também o gênio que produziu os aparelhos de telefone em grande escala para comercialização. E por conta disso, em 1886, 150 mil residências dos Estados Unidos já possuíam a invenção. Anos mais tarde, Pedro II decidiu levar a novidade para o solo brasileiro, e em 1877 foram instaladas as primeiras linhas telefônicas no país, ligando o Palácio da Quinta da Boa Vista à residência dos ministros do imperador. Estava inaugurada a telefonia no Brasil. Essa com certeza você nem imaginava, né, meu parceiro? Já parou para pensar num mundo sem telefone? Sem a comunicação e a relação diária que isso trazia? E ainda mais esse celular fantástico que você tem em suas mãos. Fala sério, né, meu querido? Seria um verdadeiro caos, né, meu parceiro? Já tinha ouvido falar um pouco sobre a história dessa fantástica invenção? Conta aí pra gente nos comentários. Aproveita que é de graça. Televisão. Não é de hoje que os meios de comunicação têm proporcionado uma fantástica rede de comunicação entre pessoas ou grupos de pessoas, sejam os famosos jornais, telefones, computadores, celulares ou a internet. O ser humano sempre arruma formas de se reinventar. E uma dessas famosas invenções, que com certeza não deixa dúvidas que ela é uma das maiores invenções da humanidade, é a televisão. A famosa evolução do rádio criada no século XX. Além disso, não sei se você sabia, a tecnologia televisiva surgiu a partir de diversos estudos iniciados desde os anos de 1800, se popularizando a partir da década de 1950 nos Estados Unidos. Mas aqui só aconteceu na década de 1970. A primeira emissora de televisão do Brasil foi a famosíssima TV Tupi, inaugurada em 1950. Hoje, com a TV digital, a imagem e o som melhoraram consideravelmente, além de permitir maior interatividade. Nos últimos anos, a TV se tornou HD, ou seja, de alta definição, chegando a uma resolução de até 1080 linhas. Só para você ter uma noção, seu alcance é maior do que os meios de comunicação tradicionais como jornais e revistas. E será por quê, né, galera? Essa nem precisa comentar. Internet. Galera, em primeiro lugar do nosso pódio temos a internet, uma rede de conexões globais que permite o compartilhamento instantâneo de dados entre dispositivos. E apesar dessa tecnologia parecer antiga, ela só existe há 50 anos. Em alguns países como o Brasil, essa conexão só chegou nos anos 90, sabia dessa? Além disso, só para você não esquecer, a internet foi criada em 1969 nos Estados Unidos. Chamada de ARPANET, tinha como função interligar laboratórios de pesquisa
pesquisa. Naquele ano, um professor da Universidade da Califórnia passou para um amigo em Stanford o primeiro e-mail da história. Originalmente, ela era usada pelo exército norte-americano para transmitir dados entre redes pequenas. Em pouco tempo, a tecnologia progrediu e cresceu em escala assustadora. A partir dos anos 80, com a entrada de companhias e instituições de rede, seu potencial comercial começou a ser explorado. E atualmente é difícil pensar em uma vida sem essa tecnologia revolucionária. Galera, realmente, se não fossem esses mestres das tecnologias, ainda estaríamos vivendo na Idade da Pedra. Eu mesmo não conseguiria me encontrar sem o uso dessas fantásticas invenções. E você, o que faria? Fala, curiosos, curtiram mais esse vídeo quentinho que preparamos para vocês? Se impressionaram assim como a gente com essas famosas invenções de tirar o fôlego? Pois é, meu povo, então é isso aí. Não se esqueça de se inscrever e deixar o teu like nesse vídeo. Compartilhe e deixe também a tua curiosidade. Queremos preparar esse vídeo para vocês. Estamos ficando por aqui. Até a próxima.